Olá gente, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui falarei sobre um assunto um pouco diferente. Não tão diferente assim do que já falei nesse canal. Na verdade, já até deixei a base dele preparado para poder falar um pouco aqui para vocês. Em outros vídeos, como o dos 5 povos pagãos, 5 povos europeus, sobre o da sociedade, lá da influências da religião na sociedade medieval e da questão da família. Posso já ter deixado algumas bases nesses vídeos assim, que ficarão na descrição. Nesse vídeo especificamente falarei sobre religiões, mas especificamente sobre as religiões pagãs. Não, eu não falarei de forma muito detalhada, falarei de uma forma bem abrangente para poder explicar o conceito melhor do que é paganismo para vocês. E é sobre isso o vídeo, sobre o que é paganismo. Lógico, terá um vídeo para cada tipo de paganismo que eu irei explicar detalhadamente ele. Mas como isso é um assunto que requer mais estudos e leituras e até um preparo de um roteiro para eu poder falar as coisas sem erros, sem me preocupar tanto com erros e coisas assim, ficarão para vídeos mais para frente. Então, vamos lá. O que é paganismo? Como eu já falei, paganismo é religião. Sim. O que não é uma religião, quer dizer, depende do ponto de vista, até pode ser considerado como uma religião só. Depende do ponto de vista, pode ser considerado como um conjunto de religiões. Eu prefiro a ideia de que seja um conjunto de religiões, mas isso varia da sua interpretação. Paganismo são as religiões, ou a religião, as religiões ancestrais dos povos europeus. Lógico, alguns podem argumentar, mas há paganismo de outros países, de outras terras, não sei o que. Existe um debate sobre isso, se é ou não. Tem pessoas que consideram, tipo, pagão com letra minúscula, escrito com letra minúscula, diferente do significado de pagão escrito com letra maiúscula. É um detalhe um tanto quanto chato, porque pode gerar confusões, mas enfim. Para esse efeito desse vídeo e para o que eu acredito que seja paganismo, você pode não concordar comigo, você não é obrigado a isso, e eu nem quero que seja obrigado a isso. Paganismo é um conjunto de religiões ancestrais europeias. O que eu quero dizer com isso? São as religiões antigas que vieram antes do cristianismo, de origem europeia. Como assim? Sabe aquelas religiões ancestrais de povos bárbaros, assim? Surgiram de crenças relacionadas ao ambiente onde eles conviviam, como eles conviviam com as pessoas e coisa assim. Surgiu assim o paganismo. A religião que surgiu em meio a eles, em meio ao dia a dia deles, em meio à sociedade deles. Isso é o paganismo, como eu costumo tratar. As religiões ancestrais. Eles normalmente eles são religiões politeístas, ou seja, religiões com mais de um deus. São geralmente religiões assim, politeístas, mais de um deus. Mesmo porque esse negócio de monoteísmo surgiu nas religiões abrâmicas. São as religiões que surgiram a partir do judaísmo, depois virou o cristianismo, o islamismo. O budismo também é monoteísta, mas provavelmente não é um monoteísmo de outra origem. Mas aí não é um assunto para eu discutir, porque, tipo, agora a gente está falando de paganismo e religiões politeístas. E o paganismo europeu, assim, paganismo, é formado por religiões politeístas. Mas não são apenas religiões politeístas que definem o paganismo. Existem muitas religiões politeístas no mundo. Mas como vocês podem ver, algumas são, tipo, completamente anárquicas, sem uma liderança, sem um livro oficial dela, coisa assim. E outras são completamente regradas. O paganismo, no caso, é um conjunto de religiões anárquicas. O que eu quero dizer com isso? Não há um centro claro estabelecido, assim, como há na religião cristã, na religião judaica, na religião islâmica ou qualquer outra. Tipo, não há um templo pagão, não há uma igreja pagã, não há uma instituição pagã, assim, uma instituição de uma religião pagã. O que há são apenas fiéis que acreditam naqueles deuses e um ou outro fiel tão devoto que se tornou um sacerdote, que transformou sua casa num templo e passou a tornar aquele um local de reverências, onde eles vão cultuar os deuses. Mas, tipo, não há um sacerdote maior que vai mandar nele e vai obrigar ele a cultuar os deuses de uma forma e não de outra. Não tem isso. É um conjunto de religiões anárquicas nesse sentido, de tipo, não é centralizado, com mais de um deus. O paganismo tem outras características também. Essas são algumas delas. Como eu falei, eles podem ser influenciados pela cultura ou pela cultura de um grupo étnico ou pelas características da localidade onde ele surgiu. São coisas comuns na religião pagã. Por exemplo, a mesma religião pode ser cultuada em locais de forma diferente em locais diferentes, em função dos fatores da natureza. E isso não é tão anormal assim. Outra característica marcante do paganismo, uma característica que eu gosto muito, diga-se de passagem, e é por isso que eu sou pagão. Sim, eu sou pagão, eu acredito em deuses pagãos.
Eu já acreditei no Deus cristão, mas ele não é pra mim, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista. Mas outra característica que eu gosto muito do paganismo, que me levou a acreditar nele, é que no paganismo não é porque você acredita em alguns deuses que os outros deuses dos outros pagãos não existam. Eles podem existir ou não existir, eles apenas não influenciam na sua vida. Porque você é devoto de um deus e não do outro. Aquele deus pode se voltar contra você, você pode até acreditar nisso ou não, mas provavelmente, se você acreditar muito no deus que você é devoto, você provavelmente não vai ligar para os outros deuses. Vai até respeitá-los no canto deles, mas tipo, não vai se sentir na obrigação de ser um devoto a eles também. A seguir à risca o que as pessoas que acreditam neles seguem. Simplesmente fala, ó, eu acredito, por exemplo, nos deuses pagãos eslavos, que Svarog é o principal. Vamos pegar o exemplo Svarog. E aí eu tenho algum amigo que cultua o paganismo celta e acredita na deusa Dana. Não é porque eu sou seguidor de Svarog que eu vou falar, ah, Dana não existe, ou sei lá. Eu vou simplesmente falar, ó, eu acredito em Svarog. Se você quer acreditar em Dana, sim, o problema é seu, você continua acreditando. Eu não vou me converter porque você quer, assim como eu não quero te converter. Eu apenas vou cultuar meu Deus e você cultua o seu. Apenas isso. Não faz sentido encher o saco de outra pessoa porque ela acredita em um Deus diferente. E no paganismo, isso é levado ao pé da letra em muitos casos. De tanto que a perseguição, entre aspas, aos cristãos promovidas pelos pagãos nórdicos, não foi diretamente aos cristãos por eles serem cristãos em si. Mas sim porque, tipo, as igrejas eram instituições já um pouco fortalecidas que possuíam dinheiro e ouro. Quando eles atacavam, eles não estavam interessados em atacar a religião, eles estavam interessados em atacar o ouro deles, só isso. De tanto que uma coisa interessante, um fato histórico interessante para falar para vocês aqui, é que os pagãos geralmente consideravam o Deus cristão como um Deus ganancioso, porque a igreja exigia muitos tributos, muito ouro de seus fiéis, enquanto os deuses pagãos não exigiam tanto ouro, tantas relíquias, tanta riqueza de seus fiéis assim. Então eles consideravam o Deus cristão como um Deus ganancioso, durante muito tempo por isso. Lógico, isso poderia levar a outro debate, mas tipo, esse é um debate para outro vídeo, porque se a igreja representa ou não tanto assim o cristianismo, o quão falha ela é com sua religião em si, ou quão pertinente ela é, isso é outro debate, não é? Mas aqui falando sobre paganismo é isso, é uma religião descentralizada, é uma religião, um conjunto de religiões. Esse negócio de ser uma religião só que eu falei, ocorre pelo negócio que eu falei agora, tipo, você reconhece a existência de outros deuses, você apenas não segue eles, mas você reconhece que eles possam existir. Você apenas não se importa se eles existem ou não. Por isso, tipo, muita gente acha que o paganismo pode ser englobado a todos os deuses, todos esses panteões de deuses étnicos antigos, com uma só religião. Porque afinal, todos acreditam que eles possam existir, você apenas não os segue. E existem também os neopagãos, que na verdade são pagãos também, de certa forma, porque eles estudam o paganismo e sabem como os deuses funcionam. Eles apenas fundiram os deuses em uma entidade só, que é a deusa Mãe Terra. Nada mais ou menos que isso. Eles apenas fundiram os deuses antigos em um só, que é a deusa Mãe Terra. Mas de certa forma eles preservam rituais pagãos, costumes pagãos, são descentralizados, acreditam que pode existir de alguma forma ou de outra os deuses. Não tem uma igreja, uma instituição centralizada. Não exigem demais de seus fiéis. E eu acho que eu já falei o bastante bem para explicar o básico sobre o que é paganismo. Lógico, existem religiões pagãs politeístas com 3 deuses apenas, e religiões pagãs politeístas com muito mais deuses que isso. No vídeo específico de cada religião pagã, eu explicarei melhor sobre isso. E no caso, o neopaganismo é politeísta também, porque tipo, ele apenas agrupa os deuses em um só. Ele reconhece todos eles, apenas agrupados em um só isso. Mas reconhece a funcionalidade de todos eles, as essências de todos eles. Apenas foram agrupados de uma forma que evita conflitos e problemas com o entendimento. Não, eu não sou neopagão, eu sou pagão do estilo antigo mesmo. Eu acredito nos deuses antigos mesmo. Mas se você é neopagão também, não se sinta ofendido por isso. Neopaganismo é uma religião muito digna e segue todos os preceitos das demais religiões pagãs. Por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido bem a base do que é paganismo. Em outro vídeo de religião vou explicar o que é o cristianismo e depois poderei falar sobre as suas subdivisões, algumas delas que vocês nem acreditam que são subdivisões do cristianismo e vocês ficaram chocados e revoltados provavelmente pelo que eu irei falar ainda. Mas não se preocupem, acreditem naquilo que vocês realmente gostam ou se sentem bem em acreditar. Não é meu dever converter vocês a uma religião, o paganismo é contra isso, e por eu ser pagão, eu também sou contra ficar convertendo os outros. Os outros têm que acreditar naquilo que eles gostam, naquilo que eles querem, em algo que eles não acreditam de verdade. E obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.